E aí, galera, vamos nós para a nossa lista de exercícios. Então, comecemos já com o exercício número 1, lá da FATEC. Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg, tá? Que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora. Aqui já vamos ter um probleminha. Não dá para trabalhar 72 km por hora, porque tem que ser metros por segundo. Tudo bem, já sabemos que é só dividir por 3,6. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem. Estava com uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a massa do motorista, assinale a alternativa que apresenta em joules a variação da energia cinética desse automóvel do início da frenagem até o momento de sua parada. Então perceberam aí que é a questão de variação da energia cinética. Então, dados que nós temos estão aqui, ó. No momento em que o automóvel parar, não terá mais energia cinética. Sim, acabou a energia cinética. De modo que podemos dizer que a energia cinética final é zero. Por meio da equação da energia cinética, podemos determinar a energia inicial do automóvel. Então vamos ver a cinética inicial. Massa, 2.000 kg, já está em ordem. Velocidade, 72 km por hora, divide por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Agora é só aplicar no mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, massa 2.000, velocidade 20 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Vai dar 2.000 vezes 400. Cuidado que 20 ao quadrado não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. Então dá 400, dividido por 2. Fazendo essa multiplicação, nós temos 800.000 dividido por 2, que vai dar aqui, tá? 400.000. Mas a gente sabe que não pode deixar esses números dessa forma. Precisa transformar em notação científica. Portanto, 4 vezes 10 elevado a... Quantos zeros tem? 5. 10 a quinta joule. Então, 4 vezes 10 a quinta joules é a nossa energia cinética inicial. Bom, a final é zero e variação da energia é final menos inicial. Se a final é zero e a inicial é menos 4 vezes 10 a quinta, logo é só você fazer zero menos alguma coisa, é esse valor negativo. Assim, a energia cinética que estamos procurando é 4 vezes 10 a quinta joules negativo. Portanto, está aqui a resposta. 4 vezes 10 elevado à quinta joules negativos. Assim foi o primeiro exercício, vamos já diretamente para o segundo. O segundo exercício é o mais simples que eu tinha para colocar aqui, para a gente poder trabalhar a energia potencial gravitacional. Na energia potencial gravitacional, você precisa da massa, que nesse caso é um corpo de massa 6 kg. Precisamos da aceleração da gravidade. Notaram que aqui no exercício não tem? Quando não tem, lembrem-se, é sempre 10. Se não tiver especificado o valor, é 10. Então, aceleração da gravidade 10. E está posicionado numa altura de 30 metros. H, mgh, 6, 10, 30. Logo, a energia, nesse caso, que é a potencial gravitacional, é só 6 vezes 10, 60, 60 vezes 30, 1.800 joules. Feito, é o exercício mais simples que a gente tinha. Agora vamos falar um de mola. Para o exercício de energia potencial elástica, que é essa que normalmente trabalha-se uma mola, tá? A gente precisa da constante elástica, que é o K da fórmula. Ou seja, energia potencial elástica é Kx ao quadrado por 2. K é essa constante da mola que é dada, e x é a deformação, ou seja, quanto que ela estica ou encolhe, tá? E aí, no nosso caso, como sofre uma deformação de 0,2 metros, já temos os dados todos para fazer o cálculo. Então, vamos calcular a potencial acumulada. Então, energia potencial, K, 20, x ao quadrado, 0,2 ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação
de 0,2 vezes 0,2 não é 0,4. Faça lá a multiplicação normal, é 0,04. 0,04 vezes 20 é 0,8. Mas isso é dividido por 2. Portanto, a energia potencial, aqui no caso elástica, vai ser 0,4 joules. E assim, mais um exercício simplesinho. Vamos para o exercício 4. O exercício 4 diz que um bloco de massa de 0,60 kg, ou seja, 0,6 kg, é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. Então, percebam lá, estamos falando de vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica de 150 newtons por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito, ou seja, não vai precisar calcular a força de atrito como a gente tinha visto nos conteúdos passados. E adota-se aqui, ele dá o valor, tá? Ele diz que é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, tem o valor, tá? Se não tivesse era o mesmo, tá? E vem a pergunta, a máxima compressão da mola vale em metros quanto? Compressão da mola é aquele X da formulazinha da mola, da energia potencial elástica. Mas existem os seguintes dados. Os dados que nós temos é que a massa, tá, é 0,60 kg. A altura do ponto A, 2 metros. Constante elástica da mola, 150 newtons por metro. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o segredinho para resolver isso? É que a energia potencial gravitacional, ela vai se transformar todinha em energia potencial elástica, porque a gente sabe pela conservação da energia, está lá na nossa teoria, não existe perda. Então, tudo o que a potencial gravitacional, tá, produzir vai se tornar potencial elástica quando este objeto, tá, esse bloco, assumir o ponto de chegada no final. Tá? Então, são iguais a energia potencial e a energia elástica. Logo, energia potencial mgh, energia elástica kx ao quadrado sobre 2, é só substituir os valores, ou seja, massa 0,6, g, a aceleração da gravidade 10, h 2, do outro lado, k, constante da mola 150, x ao quadrado, deformação, olhem lá, o que nós estamos procurando? A máxima deformação. Então, quem nós não temos é o x sobre 2. Então, 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 2, 12. 150 dividido por 2 dá 75, x ao quadrado. Logo, se eu quero isolar o x ao quadrado, eu pego o 75 que está multiplicando e passo dividindo. Logo, x ao quadrado é 12 dividido por 75, que é 0,16. Logo, para tirar o quadrado daqui, tira a raiz quadrada do 0,16 e com isso a gente passa a ter que x, ou seja, a deformação máxima da mola é 0,4 metros, ou seja, letra B. Então, um pouquinho mais de trabalho, mas está aí um exercício bem interessante, até para pôr numa avaliação, né? Valeu a dica. Continuando. O exercício 5, ele só é extenso, ele não é difícil, porque são várias perguntas. Porque ele diz que um objeto de 1 kg é abandonado em queda livre a uma altura de 3,2 metros, ou seja, massa 1 kg, H, altura 3,2 metros, em relação ao solo, numa região onde a aceleração da gravidade, ó, de novo foi dado, ótimo, 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a exemplificação do que é. Simplesmente, o objeto tem 1 kg, larga de uma altura de 3,2 com aceleração da gravidade 10 metros. Aí vem as perguntas.
Energia potencial gravitacional desse objeto no ponto mais alto. Energia mecânica desse objeto. Velocidade a qual o objeto chega ao chão. Energia cinética do corpo ao chegar ao chão. Velocidade do objeto na altura de 0,35 do chão. Então, são 5 perguntas. Então, vamos começar pela primeira. A energia potencial gravitacional do objeto no ponto mais alto. Dados são simplesmente que a massa é 1 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, altura 3. Só tem esse tipo de dados. Então, energia potencial mgh. M1, G10, H3,2, a energia potencial 32 joules. Vocês viram que é super simples. É uma das mais fáceis de todas, tá? Então, você tem 32 joules de energia potencial gravitacional. Agora veja um detalhe. A energia mecânica é a soma da cinética com a potencial, em qualquer posição da trajetória. Assim, como o corpo não apresenta cinética, ele não está na horizontal, ele só está na vertical, caindo, tá? No ponto mais alto, lá em cima, tá? Não tem energia cinética lá em cima, a energia mecânica do corpo é a mesma da potencial, ou seja, 32 joules está respondida a letra B. Qual a energia mecânica desse objeto? Para a gente saber a velocidade que chega ao chão, então agora a gente vai ter que fazer o cálculo daquela situação que, como não tem força dissipativa, ou seja, não tem atrito, a potencial gravitacional, quando chega no chão, é transformada todinha em energia cinética, ou seja, as duas passam a ser iguais. A energia potencial gravitacional em energia cinética, as duas se tornam iguais. Portanto, só substituir as fórmulas. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Energia gravitacional, mgh. O que nós temos? Nós temos a massa. Por que aqui sumiu? Porque a massa é 1 kg. E multiplicar 1 por v ao quadrado é somente v ao quadrado. Tá. Outra coisa. Aqui nós temos GH, mgh. Tá? A massa que tinha no primeiro membro e massa no segundo membro se eliminam. Portanto, só vai sobrar v ao quadrado sobre 2 igual a GH. Massa desaparece. Bom, continuando a fazer as contas aqui sem pôr números, só as fórmulas mesmo, 2GH passando para lá, tá? O 2, perdão, que está dividindo, passa multiplicando, vira 2GH. Velocidade ao quadrado, para tirar o quadrado daqui, transforma em raiz do outro lado. Portanto, existe uma formulazinha aqui bem prática, que ela pode ser usada de outra vez. Aqui nós fizemos a dedução dela, que velocidade é raiz quadrada de 2GH. Dá para aproveitar isso. Mas tomando os resultados que tem aí, vamos achar a velocidade. 2G10, H3,2. 3,2 vezes 2 é 6,4, vezes 10 é 64. Tirando a raiz, 8 metros por segundo. Tá bom? Hora de calcular, então, a letra D, que é a energia cinética quando chega ao chão. Lá em cima era nula, agora quando chega ao chão é hora de calcular. Então, é só usar a equação mv ao quadrado sobre 2. Então, m1, v ao quadrado, acabamos de calcular a velocidade, 8 metros por segundo, ou seja, 8 ao quadrado dividido por 2. 8 ao quadrado, 64, dividido por 2 dá 32. Não tinha como ser diferente. Lembra que a gente falou que não se perde energia? Se a energia potencial, quando chega embaixo, ela simplesmente se anula, então a energia cinética tem que ser toda a energia potencial. Então, as duas são iguais lá embaixo. Portanto, se uma deu, olha aqui, ó, não deu 32 joules? Então, se uma deu 32 joules, a outra também tinha que dar 32, ou seja, confirmam-se os dados, tá? Então, como visto anteriormente, na posição imediatamente acima do solo, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em cinética. E por isso a energia cinética tem que ter o valor de 32 joules, que era a energia potencial gravitacional. Bom, última parte. Agora é calcular a velocidade do objeto, não é lá no chão e nem lá em cima onde foi largado. É na altura de 0,35 metros do chão. Então, agora tem o cálculo para ser feito.
Para calcular a energia cinética do corpo na altura 0,35, tem que utilizar a mecânica. Ou seja, a energia mecânica é a cinética mais a potencial gravitacional. Então, nós temos energia mecânica, já foi descoberto lá na letra B, que é 32. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. M é 1, v ao quadrado está aqui, sobre 2. Não sei a velocidade que estou perguntando. Energia potencial, mgh. M, massa 1, G 10, altura 3,5, tá? Então, opa, desculpe, 0,35, tá? Então, 0,35, que é a altura que a gente está procurando agora, ou seja, aonde o exercício pediu, tá? A 0,35 do chão. Então, altura 0,35. Quando você tem uma soma item-fração, uma das dicas interessantes é você pegar todos os membros de cima e multiplicar por esse denominador. Ou seja, se você multiplicar este por 2, este por 2, este por 2, evita ter que fazer menor múltiplo comum. Por isso, 32 vezes 2, 2 vezes v ao quadrado sobre 2, tá? E 2 vezes 1 vezes 10 vezes 0,35. Fazendo as multiplicações, 2 vezes 32, 64. 2 multiplicando, 2 dividindo, elimina, simplifica. Vezes 1, simplificou mais ainda. Sobra só v ao quadrado. Essa foi a vantagem. Simplificou tudo. E 2 vezes 0,35 vezes 10 é 3,5. 2 vezes 3,5. Logo, 64 é v ao quadrado mais 7. Então tá. Para eu separar o v ao quadrado, o 7 que está somando eu tenho que passar para lá diminuindo. Então, 64 menos 7, 57. Como é ao quadrado, passa a raiz para o outro lado. Raiz de 57, 7,5 metros por segundo. Está encontrada a velocidade em 0,35 metros do chão. Gente, esse último exercício só é extenso, mas ele pegou nele somente praticamente todos os conceitos que foram trabalhados. Conservação da energia, energia cinética, energia potencial, energia cinética, ou seja, todos eles estão aí, tá? Então, vale aí a dica de dar uma estudada com amor e carinho nesse exercício número 5. Um abraço a todos, até a próxima.